Bom dia, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, seja sobre você. Chorando porque gosto muito desse louvor. Se você tem um Deus, cuida de você, que jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando. Mandou te dizer que Ele está cuidando de onde você e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que que você já passou. Deus é bom todo o tempo. Vamos louvar ao Senhor nesse dia de hoje, irmãos? Levantar, o Senhor vai te levantar. Colocar a mão, eu vou te abençoar. O Senhor vai te abençoar nessa manhã. Deus vai estender a sua mão em nosso favor. Porque o nosso Deus não dorme, nosso Deus está com as suas antenas ligadas o tempo todo. Irmãos, hoje eu ouvi um testemunho. Esse pastor até já partiu para o Senhor. Ele partiu esse ano, acho que foi o mês passado, mês de outubro. É o pastor da maior igreja, né? David Point Ogshu. É complicado o nome dele, né? Mas ele deu um testemunho que ele foi abrir uma igreja numa certa cidade, e ao chegar naquela cidade, aquela cidade estava consagrada a um ídolo, né? A um principado. E ele armou a tenda dele ali para fazer as reuniões, os cultos. E aquele homem lá, aquele chefe daquela seita, chegou para ele e falou para ele que ali ele não tinha permissão para abrir uma igreja naquele lugar. Que ali já tinha, pronto, aquele lugar, aquele território já era consagrado a um principado. E falou que você não vai progredir aqui, você não vai conseguir ficar aqui, porque nós vamos botar você para fora daqui, nós vamos botar fogo na sua tenda. E o pastor continuou orando, não desistiu, não se sentiu intimidado com aquelas ameaças, né? E quando foi um dia, aquele homem chegou para ele e disse: olha, aqui nessa cidade tem uma senhora que está deficiente, que está muito doente, e se o seu Deus realmente é verdadeiro, eu quero que você ore para Deus curar essa mulher. Se você orar e o seu Deus curar ela, você fica. Senão você vai ter que ir embora. Aí fez o desafio para ele, entendeu? Aí ele foi orar e foi visitar esta senhora. Só que quando ele chegou lá, que foi visitar ela, que orar por ela e falar para ela de Jesus, a mulher se recusou. A mulher não queria. Ela dizia: eu quero morrer, eu não quero viver. O marido era alcoólatra. Então, devido à situação que eu acho que ela vivia com o marido que era alcoólatra, os problemas na vida dela, ela estava preferindo morrer do que viver. E ele insistindo com aquela mulher: não, você tem que aceitar a palavra, você tem que aceitar Jesus, para Jesus mudar a sua vida, para ele te curar, tirar você dessa situação. E a mulher se recusou, não quis, né? Ele falou: meu Deus, e agora? Aí quando foi uma noite, ele foi para a igreja orar, acho que era às 2 horas da manhã, foi para a igreja orar, buscar a face de Deus, e ali ele teve uma visão. Nessa visão que ele teve uma visão de uma cobra que vinha visitar, uma cobra imensa que chegava perto dele, e a cobra dizia: eu vim para te matar, o que é que você veio fazer aqui? Porque isso aqui pertence a mim, você não vai ficar aqui, que eu vou te matar, né? E ele ali entrou em guerra com aquele demônio, porque era um demônio, entrou em guerra com aquele demônio e conseguiu vencer aquele demônio. E na visão ele esmagava a cabeça daquela serpente, que era o principado que atuava naquela região, né? E de repente ele escutou várias vozes, as pessoas correndo.
E os irmãos que estavam, esse pastor, vamos correr, porque eles vão nos matar, vão botar fogo na igreja. Aí ele falou assim, que o Espírito Santo de Deus falou para ele, você não vai correr, você vai ficar aí. E de repente ele escutou a voz, viu uma mulher correndo com a criança nos braços. Quando ele olhou, era a mulher que ele tinha ido orar por ela, né? Aquela mulher vinha correndo com a criança nos braços. Pastor, eu vim te agradecer. Eu vim te agradecer que o Senhor foi lá na minha casa hoje às 2 horas da manhã e mandou e disse para mim, levante-se dessa cama e ande. E o pastor disse para não, eu não fui na sua casa às 2 horas da manhã, não. Foi, pastor, o senhor estava lá, o senhor orou por mim e disse, levante-se da sua cama e ande. Então foi exatamente na hora que o pastor estava na igreja orando, que ele estava tendo a visão, que o Espírito Santo de Deus visitou essa mulher, usando a voz do pastor e dizendo para aquela mulher se levantar e ser curada. Então, resumindo a história, que testemunha é grande, aquele povo que vinha junto com ela, disseram, a partir de hoje você fica nessa cidade, e foram lá no local onde tinha aquela estátua daquele ídolo, daquele principado que estava marcando aquele território, derrubaram aquilo ali e falaram para ele, você pode construir sua igreja aqui agora, que a partir de hoje nós iremos servir ao seu Deus. Então nós vemos, irmãos, que para a gente vencer em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação que você se encontra, você tem que descobrir quem é o seu inimigo. Porque não adianta você orar sem você saber para quem você está orando. Porque existe inimigo de todas as formas. Existe inimigo carnal, existe inimigo espiritual. E o pior inimigo é aquele que você não vê. É aquele que está te atacando. É aquele que tá usando a mente humana com ataques contra você, né? O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades e os denominadores que atuam nas regiões celestiais. Então nós precisamos descobrir, se você tem um comércio e o seu comércio não está fluindo, procure descobrir qual é o principado, potestade, denominador que está atuando ali naquele território. Qual é o demônio que está ali, o principado, um demônio territorial que está causando fechamento de lojas, fechamento de empresas, pessoas que trabalham e não conseguem vender, pessoas que vivem doente, pessoas que estão em casa sempre doente. Você tem que descobrir quem é que está comandando o seu território. Quem é que está ali para você mandar esse principado territorial sair. Igrejas que não crescem, igrejas que membros, pessoas não entra, mas não fica. Então você tem que descobrir quem é que está causando fechamento e esgotamento na sua vida. Muito bem. A palavra de Deus diz em Isaías capítulo 8, verso 2. Então o Senhor me disse, faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome. Maché Shalá é o nome aqui, eu não sei ler esse nome. Mas era o nome do filho de Isaías, né? Pede ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Jeberíquias, 2 homens conhecidos por honestidade, que fosse testemunho do que fiz. Então Deus falou para Isaías, faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome, né? Aqui de outra tradução diz, o Senhor me mandou uma nova mensagem, faça uma grande placa e escreva com letras bem grandes, para todos poderem ler. Nessa placa você vai anunciar o nascimento do seu filho. O nome desse menino será Maché Shalá Chapaquá, que diga que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Então, Deus falou para Isaías escrever numa placa, escrever naquela placa, né? Com letras bem grandes, para que todos que passassem ali vissem o nascimento do seu filho. Que quando aquele menino antes dele falar papai e mamãe, ele falou que entraria
para destruir, porque o rei da Síria invadirá a Síria e Israel tornará as riquezas desses dois países. Então, antes do menino falar papai e mamãe, ele disse que o rei da Síria invadiria a Síria e Israel para cumprir. Por quê? Porque o povo está rebelde e desobediente. Então, vocês vejam que Abacuque subiu na torre de vigília e à espera de resposta. E Deus disse, escreva numa tábua, no rolo, o que eu vou te dizer. Escreva com letras bem grandes. E Deus disse para Isaías, escreva numa placa com letras bem grandes, para todos poderem ler. Nessa placa você vai anunciar o nascimento do seu filho. Você está vendo a importância de você escrever, de você marcar, você colocar data, você colocar a hora. Eu sempre coloco a hora, eu sempre coloco o dia, eu sempre coloco o ano. Né? Aquilo que eu estou sentindo, eu vou escrevendo. Vou falando com Deus, é o que eu preciso, o que eu necessito. E todas as coisas que eu já escrevi num caderno, num papel, numa folha, eu volto a 2, 3 anos atrás e vou ler e Deus já tem feito. Quantas vezes eu oro pedindo a Deus porta de emprego, me especificando ali naquele caderno ali, Senhor, eu quero uma hora de trabalho tal hora, em tal lugar, me especificando a maneira de patrão, de chefe, e Deus tem me concedido esses pedidos. Então a importância, irmãos, é a gente se levantar para a gente orar. É a gente se lançar para buscar a presença de Deus. Porque sem Deus nada podemos fazer. Nós não somos nada, nós não somos ninguém. No mundo espiritual de Deus, só vence aquele que tem uma vida íntima com Deus, que tem uma vida dedicada ao Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que quem está em mim é maior do que aquele que está no mundo. A palavra de Deus é maior em mim, que está dentro de mim, que vive em mim, do que aquele que está lá no mundo fazendo destruição. Ok? Então nós temos que ter o quê? Um altar. Noé, quando as águas baixaram, que Noé saiu da arca, o que ele fez? Ele levantou o altar ao Senhor. Abraão, em todo lugar que chegava, ele levantava o altar ao Senhor. Jacó levantou um altar ao Senhor. Quando ele teve o sonho, que os anjos da escada, ele levantou ali, botou as pedras e consagrou aquele lugar e disse, aqui será chamada a casa do Senhor. Então, em todas as nossas vidas, nós temos que levantar um altar. Nós temos que apresentar a Deus as nossas vidas, né? Pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento, conhecimento. Deus é o dono da sabedoria, Deus é o dono do conhecimento. Para Deus não há nada impossível. Então, seja lá qual for o problema que você esteja enfrentando, vá orar, vá buscar Deus, se levante na calada da noite, se levanta a alvorada da manhã, se levante para você botar sua boca no pó e pedir a Deus que lhe mostre e lhe revele o porquê que sua casa, o porquê que está acontecendo tantas coisas ruins na sua vida. Porque tem pessoas, irmãos, que todo dia levam uma lapada, todo dia você recebe uma cacetada, todo dia você se encontra com um problema na sua casa, entendeu? Você não consegue sair da dívida, você não consegue sair da mão do agiota, você não consegue sair dos débitos. Quando chega um apertozinho, você corre pro agiota. Isso é sanduíche do capeta, irmãos. Vou te dar um conselho, sai dessa. Sai dessa barca furada. Porque a agiota enriquece as suas custas do seu suor. Você trabalha dia e noite para pagar a agiota. E você, em vez de o dinheiro ser para você, você está dando para os outros. Ok? Eu já perdi uma casa por causa de agiota. Porque o pai dos meus filhos, quando era vivo, pedia dinheiro emprestado à agiota. E foi só pedindo, ela foi só emprestando. Porque a agiota é esperto. Ela tá vendo que ele não pagou a primeira parcela, tá vendo que não pagou a segunda, mas continua emprestando. Porque o alvo do agiota é naquilo que você tem. Se você não paga, ele toma o que você tem. E em muitos casos dá até morte. Viu? Porque é uma coisa devoradora, é uma coisa diabólica. A Bíblia fala que nós não devemos emprestar nem tomar emprestado nada nas mãos de agiota. E você vai sair dessa. A partir de hoje você vai fazer um propósito com Deus, um voto com Deus.
E você vai sair dessa crise, você vai sair desse estado que você se encontra. Você vai orar como o pastor Pon Yong Shu orou. E Deus mostrou quem é que estava ali predominando. E você tem que descobrir quem é que está predominando nas suas finanças. Que não está deixando você crescer, que não está deixando você prosperar. O nosso Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele é dono do ouro e da prata. Deus não quer que nós vivemos mendigando. Deus quer que a gente tenha prosperidade. E que Deus venha nos dar direção para que possamos ajudar as pessoas. Entendeu, irmãos? Reparta seu pão. Divida o que você tem com aquela pessoa que está mais necessitada. Ele é o Deus que sustenta o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus nunca deixará você desamparado. O salmista Davi disse: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi a descendência de um justo a mendigar o seu pão. Nós não vamos viver a mendigar. Nós temos o Deus da prosperidade, o Deus da riqueza, o Deus vivo, o Deus grande. Tem alguma coisa por trás disso tudo. E você tem que descobrir qual é a origem desse seu inimigo. Para você orar, para você decretar e para você determinar que esse jugo vai cair por terra. Isaías 10, 27 diz: eu vou ungir aqui, você também vai receber a unção aí, oi? Você vai ser ungido através do Espírito Santo de Deus. Eu vou orar e Deus vai te entregar a chave da vitória agora. E você vai sair disso, desse jogo. Você vai sair dessa cena de você estar dando dinheiro para o devorador. Eu me unjo e você será ungido agora através do Espírito Santo de Deus. Ele vai te ungir e você receba a unção da prosperidade. Que por causa da unção, diz a palavra de Deus, todo jugo é quebrado, todo jugo é despedaçado. O jugo será quebrado dos teus ombros por causa da unção. Então receba essa unção, receba a sua cura, receba seu milagre, receba sua prosperidade, receba portas abertas, receba alegria no seu coração, receba saúde nos seus ossos, receba tranquilidade na sua alma, receba, levanta-te e anda, toma a tua cama, toma teu leito, talita cume. O Senhor te abençoe, o Senhor tira a tua cegueira, o Senhor tira a tua surdez, o Senhor tira a dureza do seu coração, que o Senhor assopre um vento, que você possa estar como os que diz, Senhor, que estejamos como a terra de Negueb, que era um deserto, que era uma terra seca, mas que o Senhor trouxe uma fonte, e aonde aquela água jorrava, apareceu as lindas flores, o lindo manancial. Então que Deus faça como o deserto de Negueb possa fluir na nossa vida hoje. Que Deus te abençoe. Faça, Senhor, como tu fizeste no deserto de Negueb. Faça o nosso deserto chover, haver abundância, haver cura, haver transformação, haver salvação, haver livramento, haver transformação na nossa vida. Se levante hoje, toma a tua cama e anda. Deus é contigo. Escreva com letras bem legíveis, com letras grandes, o que você quer, o que você almeja que Deus faça na sua vida. Um abraço, Deus te abençoe fortemente, em nome de Jesus, amém.